Mas então vamos falar então um pouquinho sobre as atitudes que nos fazem evoluir, né? Será que existe um roteiro pré-determinado de alguma coisa que a gente possa fazer para evoluir? E quando a gente está falando em evolução, né, a gente está falando da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual, né? A nossa evolução financeira, a nossa evolução material, ela é importante. E muitas vezes ela é uma alavanca para que a gente consiga algo mais. Porque vamos combinar, né? Se a gente está vivendo num mundo material, é porque a gente precisa da parte material. Não é? Porque vamos ver como é que nós vamos viver, como é que a gente vai ficar tranquilo com fome. Né? Eu já sou uma pessoa meio terrível com fome. Eu imagino que... Porque assim, ó, quando a gente escolhe por opção ficar determinado período sem comer é uma coisa. Agora, a pessoa que não tem o que comer, gente, eu não consigo nem imaginar como é que é essa situação. Né? Então, assim, a questão material ela é muito importante, mas a gente veio também para resolver as nossas questões materiais, porque no mundo, quanto mais você se dedica, você cresce materialmente, às vezes não, né? Às vezes você tem aquela vida tranquila e para você tá tudo certo, porque nem todo mundo tem essa necessidade de conquistar muitas coisas, né? Que não tem tanta ambição assim, também está tudo certo. Mas o que a gente precisa, a ambição que a gente tem que ter é de nos melhorar moralmente, nos melhorar espiritualmente. E para isso, a gente não pode ser egoísta. Já começou ali na leitura, a gente não pode ser egoísta. Não é a gente pegar aquela receita pronta e utilizar para nós, porque não vai funcionar. Porque esse já é um critério que já está dizendo que você não é tão evoluído assim quando você é egoísta, quando você não reparte as coisas, né? Quando você não olha para o teu semelhante com um olhar de caridade. A gente sabe que nem todo mundo vai ter essa facilidade de perceber, de olhar, de compreender as dificuldades que a outra pessoa esteja passando. Né? Mas a gente precisa fazer esse exercício de olhar para o outro com o mesmo olhar que a gente quer ser olhado. Porque muitas vezes a gente quer que a outra pessoa entenda a situação que a gente está passando, que a outra pessoa entenda a dor que eu estou sentindo, mas às vezes eu faço um esforço mínimo, né? Ou às vezes vou com uma receita pronta para a situação ou para a dificuldade que a outra pessoa está passando. Né? Então, a gente já deu para ver, já deu para perceber que as atitudes que vão nos fazer evoluir estão diretamente, às vezes, muitas vezes, relacionadas com a atitude que a gente vai tomar em relação ao próximo. Porque a gente se relacionar sozinho, às vezes já é difícil, né? Porque tem gente, às vezes, que você fala, meu Deus, nem eu sei o que eu quero, nem eu me suporto, nem eu sei, nem eu me aguento. Mas a maior parte do tempo a gente vai estar se relacionando com outra pessoa. Né? Às vezes são poucas pessoas, às vezes são muitas pessoas, mas a gente vai estar o tempo todo se relacionando com outras pessoas. E as nossas atitudes vão sim impactar nas outras pessoas. Assim como as atitudes das outras pessoas vão sim impactar na gente. Agora, qual é o limite disso? Né? Qual é o limite em que eu deixo que as atitudes das outras pessoas façam com que eu não consiga progredir? E qual é o limite que a atitude que eu tomo em cima de alguma coisa vai impactar na evolução da outra pessoa, né? De acordo com o Espiritismo, vou ali olhar minha colinha, ele está dizendo que a evolução espiritual é a elevação da consciência humana, né? Ao seu verdadeiro propósito de evolução. Então é quando a gente começa a perceber que a gente não vem só no mundo para viver o mundo material. A gente desde pequeno já começa a se questionar de onde eu vim, para onde. A gente sempre fez esse questionamento desde pequeno. Para onde eu vou? Né? A morte para nós ainda é um tabu. A gente está aqui dentro de uma casa espírita, a gente sabe que a vida continua, mas esse rito de passagem de morte para nós ainda é uma coisa difícil. Então a gente se questiona desde pequenininho, por que fulano tem tantas facilidades e eu às vezes passo por uma dificuldade tão grande? E eu sou um pouquinho, na minha visão, eu sou um pouquinho mais maleável do que a outra pessoa que às vezes é tão austera. Né? Porque a gente também tem que ter em consciência que as coisas não estão prontas. A gente já vem com um caminho pré-determinado. Né? O plano espiritual é muito organizado. Mesmo que a gente às vezes não mereça a organização que eles desempenham para nós, porque a gente ainda bate o pé, a gente ainda é muito teimoso, né? A gente ainda se desvia muito do nosso caminho, a gente se distrai muito com esse mundo material. Né? Como eu falei, esse mundo material ele é importante, mas ele não pode distrair a gente a ponto de a gente deixar sempre para depois as questões que a gente veio resolver aqui. Porque muitas vezes a gente é convidado ou
surgem oportunidades de se trabalhar além daquilo que a gente faz só para o mundo. E a gente fala, não, quando eu me aposentar, ou não quando eu tiver dinheiro, se eu ganhar na Mega Sena eu faço tal coisa. Né? Mas se você não faz com pouco, com muito não vai fazer. Né? As pessoas que às vezes mais doam, às vezes que as pessoas que mais ajudam, são aquelas que menos têm.